E é legal a gente falar dessa coisa das misturas, né? Sim, Que o profissional, ele esquece que ele tem o poder nas mãos, o poder de criar o que ele está precisando. Por exemplo, a gente já falou do castanho alaranjado, né? castanho alaranjado, que Que é a gente feito com uma mistura, cor a gente mistura avermelhada um com uma cor castanho amarelada. avermelhado com castanho amarelado, Perfeito. né? Ah, mas aí a pessoa pensa assim, como é que eu vou saber se o meu castanho é amarelado? Entra aquela velha história de que além da teoria do básico, o próprio profissional ele precisa fazer o esforço e fazer a degradação da cor, conhecer o tipo de pigmento que ele tem nas mãos, se é um pigmento mais aquoso, se é um pigmento mais glicerinado, mais Mais concentrado. concentrado, menos É porque na verdade concentrado. essa história é fácil, isso não é nenhum mistério não. Por exemplo, as cores mais claras, elas são ricas em amarelo. Sim, sim, E as cores mais escuras, são ricas em azul. ricas em reflexos azuis. Até porque quando a gente está dando aula de colorimetria básica, a gente fala de um detalhe e que sempre surpreende os alunos. Mesmo os alunos que já conhecem na estrela de Oswald quais são as primárias e quais são as secundárias. E eu falo da cor que eu julgo mais poderosa. A mais poderosa de todas. Um segundo para você pensar. Conseguiu chutar? Será que você acertou ou não? Para mim, a cor mais poderosa é o azul. Porque quando você divide a estrela ao meio, com azul lá em cima, você faz uma pergunta: quais são as três cores que contém azul? O azul está no azul, no roxo e no verde. E no verde. Essas três cores são frias. E quais são as três cores que não contêm azul dentro da estrela de Oswald? O vermelho, o amarelo e o laranja. Então é o azul dentro da estrela de Oswald que tem o poder de decidir o que é frio e o que é quente. Que é quente. Então, para mim, é a cor mais poderosa de todas. É verdade. Na sequência, Temos a cor mais vibrante, né? mais vibrante, mais alegre, uma certa agressividade, que no caso é Energética, isso, é o vermelho. Verdade. E aí tem a cor que a gente considera que é a mais sem vergonhazinha de É a piriguete todas. da história, sabe? A Maria vai com as outras. Ela é terrível. E ela é quente, mas ela se Ela é torna quente, fria. mas ela se assim, torna fria, ela se torna morna, ela se sem torna... personalidade, eu acho que é isso. Nenhuma, nenhuma. Não sei o que acontece com essa cor, realmente. É algo freudiano, Eu acho né? que ela não tem fé, porque ela não tem luz. Ela tem feiura. Ah, tem feiura. Porque o amarelo, embora eu goste muito do amarelo Também também, gosto amarelo, desculpa, foi uma brincadeira com você. mas o amarelo ele é uma cor tão sem personalidade, porque se ele encosta um pouquinho no vermelho, ele fica, o amarelo ele fica mais quente, ele fica mais intenso. Mais intenso. E até chegando a um amarelo alaranjado. Exatamente. Agora, se ele Se ele encosta um pouquinho no azul, um balde de amarelo, você põe um pinguinho de azul, ele já perdeu a personalidade, já começa a esfriar. já começa a ficar frio. Então, quando a gente pensar no amarelo, a gente esquece um pouco se ele é quente ou é frio, porque a gente tem que pensar na cor que está acompanhando ele. Sim, Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, entendeu? E já o azul, ele é uma cor mais profunda. Quanto mais escuro, mais reflexo azul a gente vai ter. Um exemplo disso é o preto. Sim. O preto. Quanto mais escuro, mais reflexo azul ela vai ter. Eu falo reflexo azul porque nem sempre o preto tem azul na composição, né? Sim, mas vai ter tem um o preto reflexo. orgânico. Sim, o preto puro, né? O gerador, né? Sim. Não o preto gerado, né? Mas o preto Sim. gerador. Então a gente fala dessa maneira. E é interessante falar no preto. Essa história de que não pode usar preto na sobrancelha, né? As pessoas falam isso. Eu não falo isso. Embora eu não goste do resultado da cor de uma sobrancelha extremamente escura. Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar preto, mesmo porque há necessidade e mesmo porque você, mesmo sem saber, você usa preto na sobrancelha das suas clientes. É verdade. Não é verdade? Todo pigmento castanho na fábrica é feito a partir da degradação do preto. Sim. Ou seja, do pigmento mais escuro ao pigmento mais claro, todos eles vão ter preto na sobrancelha. E alguns pigmentos de boca também têm preto. Sim, sim, né? perfeitamente. Porque tem pigmentos de boca que são escuros e bem frios. Precisam ser mais frios e mais escuros. Agora, o interessante é que, assim, olha, eu falo para o meu aluno
que não é que ele não possa fazer a sobrancelha com preto, mas eu pergunto, pra quê? Sim. Né? Pra que fazer a sobrancelha com preto? Qual é o efeito desse preto que você está querendo? Né? E qual o resultado que você deseja? A gente não usa preto nos olhos? Sim. Se você sabe usar preto nos olhos, de maneira que aquele olho não vai ficar azul, não vai ficar verde, Vai usar vai os usar mesmos conhecimentos. os mesmos conhecimentos você vai usar para fazer a sobrancelha utilizando um pouquinho do preto. Entenderam? Agora, a questão é a seguinte, existem tantos castanhos bonitos, Sim. tantos castanhos escuros, né? E dependendo da técnica que você vai usar, você não precisa apelar para o preto puro, é uma questão de E necessidade. quer queiramos ou não, o país ele tem mais de 200 milhões de habitantes. E chega a gente- E existem locais do Brasil em que naturalmente tem uma grande população de pessoas negras, não negros como eu, mas negros de pele muito escura. E se você tem uma pessoa com uma pele muito escura, uma pessoa negra, muitas oriundas de alguns países da Sim, África. Senegal, Angola, E aí o que acontece? Congo. Chega uma pessoa que é tão negra, tão escura. O próprio Haiti, não sei nem se é África. O Haiti, exatamente, nós temos aqui no norte do país, temos aqui no sul Bahia. também. A Bahia tem muitos negros. E esse tipo de pessoa, esse tipo de pele, precisa do pigmento muito escuro. Muito escuro. E você, nesse momento, você vai ter que se render e usar o escurecer preto. um pouquinho, né? Não precisa ser usado puro, Não precisa, mas tem que saber como preparar a pele para que esse preto não degrade para um tom a indesejado. questão básica é a seguinte, se tu vai usar o preto, saiba usar. Não tem problema. Eu acredito que não há problema desde que você saiba como usar o preto, Sim. né? É bem por aí. Se a gente usa o preto nos olhos, E ter o bom senso de que sobrancelhas mais claras vão lhe deixar menos comprometido com o resultado. assim, É importante ter principalmente essa nas noção. compactas, principalmente Exatamente. nas esfumadas. Agora o fio não tem jeito, né? O fio precisa ser uma cor mais escura. Precisa ser um pouquinho mais escuro, porque senão, além de não durar quase nada, Sim, você vai retocar, vai fazer retoque em cima de retoque. Então eu acho que tem coisas que realmente a gente tem que ter bom senso. A gente tem que conhecer técnica, sim, a aplicação, o material que a gente está usando, sim. se é dermógrafo, se é agulha, se é tebore. E bom senso com a pele de cada um, né? E esse nosso bate-papo de hoje, a gente quis passar um pouco de ideias para fazer você pensar, porque a grande dificuldade dos profissionais, mais do que desenho, mais do que a técnica, é sempre esbarra na questão da cor. E a questão da cor, se ela fica mal explicada, ela fica mal resolvida. Então, gente, cores primárias e secundárias é muito legal saber, mas a gente tem que ir da cor além da cor que você imagina. Então tem que degradar pigmento, tem que colocar gotinha do seu pigmento, independente da marca do seu pigmento, tem que colocar gotinha na água para que você possa conhecer melhor a base do seu pigmento. Dilui ele com água e depois passa sobre um papel também. Passar muito sobre um legal. papel branco para que você possa conhecer um pouquinho Sabe o mais. que a gente tem que lembrar também? O pigmento vai vencer, depois de aberto, ele vence com 90 dias. Sim, com certeza. Depois que você abrir o teu pigmento, você tem 90 dias para usar ele. Se você não usou ele em ninguém, por que você não... Vai brincar com o seu Vai pigmento. brincar, entendeu? Vai falar, vai estudar. Sim. Eu acho que é bem legal isso, entendeu? As leis sanitárias no Brasil, elas são bem rigorosas. Isso é muito legal pra gente, né? Na Sim. nossa profissão. A gente veio de uma época em que nem luva a gente precisava usar, né? O meu primeiro curso a gente fez micropigmentação sem usar as luvas. Pois é, agora tu imagina, né? Hoje é inimaginável fazer uma micropigmentação sem luvas. Mas a gente passou por isso, entendeu? Bom, a gente fica por aqui agora, né? Eu acho que sim, porque a gente tá começando a anoitecer Eu tô com fome. e eu estou suando muito, porque já é calor mesmo, mas... A gente tá na cidade de Guapimirim, pé da Serra de Teresópolis, nem parece, né? Um calor do cão aqui. Exatamente. É Rio de Janeiro, né? Gente, ó. Beijo, até a próxima, Até a viu? próxima. No próximo a gente vai falar de coisas mais avançadas. A gente só quis bater esse bate-papo com vocês, mas olha, obrigado pelo carinho. E Eu que agradeço. E eu sei que as pessoas que pediram pra gente fazer esse tipo de vídeo, dando essa ideia, detalhando para vocês, eu acho que
A gente está dando assim o nosso melhor. A gente está tirando o nosso diazinho, o nosso domingo de tarde, depois de um banho de piscina, depois de relaxar um pouquinho para dividir um pouquinho para vocês. Ó, um beijo grande. Olha, até a próxima. Se inscreva no nosso canal, tá? Dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos assim e dividir um pouco mais o nosso conhecimento. Esse vídeo não substitui curso nenhum, tá? Porque o tete a tete com o professor, ele segurar na sua mão, ele ver com você o que está acontecendo, isso é insubstituível. Mas eu acho que as mídias eletrônicas facilitaram a nossa vida, né? Nossa. A gente pode passar um pouco do que a gente gostaria de falar para milhares de pessoas e você está aí ouvindo. Isso é muito legal. Eu agradeço o imenso carinho de todos vocês. Visite no Facebook o grupo Micropigmentação Sem Mistérios, tá? Encontra a gente lá no Facebook. Eu sou Léo Calheiros. Sidney Duarte. Né? Somos uma grande família e é isso aí, gente. Bora estudar, galera. Beijo.